neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pó do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Porém, então, dali, Deus começou a levantar a Jesus Cristo através do paraíso para o túmulo e do túmulo para a glória. Perfeita força por perfeita debilidade. Por isso, ouvintes, nós temos um canto celestial. Meu canto celestial. Já muitas vezes eu pensei qual há de ser o canto meu, indo eu saudar Jesus, meu Rei, quando eu chegar ali no céu. Oh, que alegria irei gozar, se dele o céu bem-vindo ouvir, que canto alegre há de emanar do embolso que eu então sentir. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Oh, quão mavioso ali será meu canto, sim, meu coração transbordará, exultará
da minha fausta condição, encontrarei palavras que exprimam minha dita ali, ser dos remidos, oh, eu sei que nunca tal eu mereci. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Ouvintes amados, se nós queremos identificar um espírito que Deus abomina, é aquele espírito de se fazer de vítima. Nós erramos, nós provocamos, nós causamos, às vezes, até a própria destruição do casamento, do lar, dos filhos, dos amigos. Isso chega a atingir até ministérios e, depois, queremos aparecer lá na frente como vítimas. Mais nojento que existe diante de Deus. É difícil alguém dizer: pequei, e o meu pecado está diante de mim. Nós sabemos que Davi fez esta confissão no Salmo 51, que é decorado por muita gente que gosta, que tem prazer em ser vítima da mulher, vítima do homem, vítima do amigo, vítima da igreja, vítima do pastor, vítima. Agora, assumir é melhor. Assumir o seu pecado, assumir o seu erro, significa vencê-lo. Significa extirpá-lo. Porque nós só conseguimos extirpar, eliminar um erro, quando nós tomamos consciência do mesmo e podemos assumi-lo, para que então, pelo meio propiciado por Deus, que é o caminho da cruz, do Calvário, nós nos livremos dele. Há um medo que significa uma covardia. E muitos há que pensam para caírem na graça do povo, é sempre se aparecendo como vítima. A pobre vítima, que trabalha tanto pelo Senhor, que trabalha tanto pela igreja, que trabalha tanto pelos irmãos, que trabalha tanto pelos colegas, pelos pastores, e sofrendo tanto. Um corte na mão, cortou a mão numa lata de sardinha.
enquanto preparava o futuro de seus filhos e entesourava tesouros aqui na terra, fazendo fortuna. Essa é a verdade. Este é o retrato falado dos tais. Se nós nos encontramos enquadrados nisto, o melhor que fazemos é reconhecermos. Não ficarmos irados, revoltados, nos sentirmos insultados, competidos. Quando a verdade compete com o homem, é muito melhor para ele do que quando é a mentira, quando é a calúnia, quando é a difamação, quando é a inverdade. É muito melhor enfrentar a verdade. Pilatos chegou a perguntar o que era a verdade. A verdade estava diante dele. E a verdade podia solucionar o seu grande problema de ser um governador perdido. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, em tudo nós temos exemplo em Jesus Cristo, em seus homens, homens de Deus, mulheres de Deus. A murmuração contra Deus, por causa das contradições, foi um meio que Moisés enfrentou lá no deserto. Nós acabamos de ter a iluminação do Espírito Santo, que Coré, Abirão, Datã, Balaão, note isso, todos eles expuseram o sinal no Egito. É a mecânica da coisa. Bom, para você que conhece a Bíblia, você já entendeu tudo. Mas lá no deserto, quem estava realmente protegido pelo sinal? Eles tinham tudo para murmurar. Ensinaram o povo a adquirir as coisas junto a Deus, ao invés de ser pela oração, pelo reconhecimento, mas sim pela murmuração. Murmuração. E por isso foram sucumbidos, tanto eles quanto aqueles que deram ouvido aos mesmos. Você não pode ter ouvidos para ouvir tudo que chega. Ou você vai estar de um lado ou de outro. Você vai ter que decidir como órfã e Ruth. Você vai ter que decidir como Abraão e Ló. Ou é de lá ou é de cá. Não é meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo. Em cima do muro. Para ganhar pão, para ganhar sustento, para ganhar fama, não filtra definitivamente lados. Os lados estão aí. Mas agora nós temos a grandeza de Deus. Na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. O profeta de Deus nos mostra Jesus Cristo sendo autor da glória, sendo o verbo de Deus, sendo a palavra do próprio Deus, de tudo que se criou, logos de Deus, se humilhando até a morte e morte de cruz. Quando foi que nós encontramos Jesus Cristo como vítima? Se fazendo de vítima, expressando um semblante, uma oração de vítima. Ele orou. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice.
Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Jesus Cristo tinha um lado definido. Morrer ou morrer. Viver ou viver. Apenas sepultura? Não, inferno também. Junto às almas perdidas. Ele não esteve com almas perdidas somente aqui, nesta dimensão. Ele esteve com elas lá também, lá embaixo. E para estar com elas, ele desceu mais ainda do que a sua descida aqui na terra, porque ele desceu, se humilhou demais em se fazer homem. Mas quando ele desceu lá no inferno, ele ainda desceu mais. Foi muito mais do que se fazer homem. Estar com quem? Com os sacerdotes, com o próprio Caifás, que já estava lá potencialmente, estar lá com o governador, com o imperador, estar lá com os sacerdotes, com os cientistas religiosos do tempo de Noé, de antes do dilúvio ainda. Veja o quanto isso ficou mais baixo, mais terrível. Irmão Branham, graças a Deus, isso é para quem tem profeta. Tenha também o seu profeta. Tenha o Elias. Ele afirma, ele, Jesus, era o mais alto e se tornou o mais baixo, sem nunca se encontrar como vítima. Ele veio ao povo mais baixo, foi a mais baixa cidade. E o homem mais baixo da cidade, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Foi dali para a morte, da morte para a sepultura, e da sepultura ainda mais baixo, para o inferno, para o mais baixo que podia chegar. Não foi a manjedoura, não foi o Calvário. Foi lá, o mais baixo, o que nós não queremos. Ao mais baixo inferno que se pode pensar, ele foi até ali. Mas foi dali que Deus começou a levantá-lo através do paraíso. Começou em ordem crescente. Logo veio para o túmulo. Do túmulo, ele foi para a glória. E tão alto que ele teria que olhar para baixo para ver o céu, para ver os grandes. Deus exaltou o seu trono. Agora tudo isso está implícito na noiva de Jesus Cristo. Ana, no seu cântico, diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel capítulo 2, versos 6 ao 8. Agora você se encontrou também. Você se encontrou num lugar maravilhoso. Você não está no esterco do dogma, no esterco do credo. Você não está no esterco da confusão dentro da mensagem, de grupinhos rasteiros, mexeriqueiros, difamadores, cheios de linhas. Nós estamos perguntando qual era a linha do irmão Branham. Era os 7 trovões? Ressurreição isolada? Tenda? Qual era a linha do irmão Branham?
Você não está nisto. A noiva não está nisto. A noiva está num lugar maravilhoso. Mesmo que seja o inferno, mesmo que seja a sepultura, é o lugar que ela deve estar. O diabo não quer te tirar da mensagem, minha irmã. O diabo não quer te tirar da mensagem, meu irmão. Pastor, diácono, seja quem for. Ele quer simplesmente te dar um lugarzinho que não é seu. Te pôr num lugar impróprio, inadequado, que não é sua posição. O lugar maravilhoso é para eleito. Oh, quanto mais perto estou do além, mais brilho seu olho tem. Ali meu olhar contemplará o bom Deus que me abraçará. Lar, celeste lar, tu és o meu sonhar. Oh, quanto mais perto estou do fim, mais doce tu és pra mim. Não tem linhas, não tem interpretações, não tem doença, não tem câncer, não tem esterco, não tem mais aonde se baixar. Não tem nome para ser amaldiçoado, difamado, não tem nada disto. Tudo é glória, mas é lá de baixo que ele vai levantar o pobre, o necessitado, como eu, como você. Tem levantado para o arrebatamento. O apelo da hora é este: aceite o arrebatamento. Suba, saia do ridículo, das coisas de baixo. Comece a viver um nível de fé, de entendimento, de posição que Deus te deu. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde no corpo, na alma e no espírito. Amém, Senhor. Amém. Você está ouvindo o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui em nosso canal, sempre com uma mensagem poderosa de Deus, trazida a nós na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação que promove fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Convidamos você a assistir aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo aqui em nosso canal nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 18h30. E aos domingos, às 8 da manhã e também à noite a partir das 18h30. Em Cristo vivendo no mundo aqui, desejo servir até ir ali, no lar de ventura, de gosto sem par, irei dar-lhe glória e sempre eu mirar, Cristo Mestre, quero viver sempre em Ti. Faz
aos perdidos desta mensagem de amor. Ó tu, meu amigo, que vives no mar, sem rumo, sem mestre, tu vais naufragar, mas Cristo piloto sua mão quer te dar. Aceita-o agora, Ele quer te abraçar, quer te abraçar. Cristo, Mestre, quero viver sempre em ti. Faz-me servo, sempre humilde aqui. Dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. A minha vida, que outrora era vazia, hoje é cheia de alegria, que não sei esclarecer. A alegria que o mundo oferece, de repente ela perece, sem a gente perceber. O grande gozo que Jesus trouxe a este mundo é realmente profundo, que ninguém pode explicar. É um mistério tal qual nosso grande Deus, que está nos altos dos céus, tudo a contemplar. Minha alegria um dia há de completar, quando no céu me encontrar ao lado do Criador. Também verei bem de perto o bom Jesus, envolvido em plena luz e em intenso esplendor. Quero passear na Nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá tribulação. Em suas ruas só pisaram os remidos, que por Cristo tem vencido este mundo de ilusão. Contemplarei as verdejantes campinas e as águas cristalinas, onde a sede irei saciar. Também verei a linda árvore da vida, com seu